uma grande música na viagem desta segunda-feira, 31 de maio, último dia para este mês, na antena da Altoinha FM. No alinhamento ainda com a Agir, lá atrás, Manto de Água, na companhia de Ana Moura. Ficamos com 33 depois das 9, 14 graus em Viana do Castelo, 13 no Porto, 14 na cidade de Braga. Máximas previstas para hoje, na ordem dos 18 graus, dizem os técnicos da meteorologia. Está na altura de atualizarmos o nosso minuto relacionado com as finanças. Finanças no Minuto, rubrica habitual das manhãs. À segunda-feira, de novo à conversa com o Miguel Domingues. Finanças no Minuto. Mais de 70% das famílias portuguesas têm habitação própria, o que faz com que a compra de imóveis, a compra e venda de casa seja algo muito comum em Portugal. Contudo, quando se vende uma casa, é preciso ter em consideração vários fatores, nomeadamente a questão das mais-valias, que é o tema central da conversa de hoje. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Rui. Efetivamente, as mais-valias imobiliárias praticamente é a diferença entre aquilo que se vende e se compra. Se compra um imóvel por 100 mil e se vende por 150, temos aqui uma mais-valia de 50, que para efeitos de tributação temos já vários fatores a ter em conta. Isto quer dizer que o Estado português é muito amigo dos consumidores e fica sempre com uma pequena fatia sempre que é uma pequena. Lucro, não é? Esse pequeno é sempre subjetivo. Sim, acho. O pequeno é relativo. Até porque se estivermos a falar, e já lá vamos, se estivermos a falar de não residentes em Portugal, a fatia até já não é assim nada pequena. Não, senhor, é que se tivermos já aqui uma discriminação relativamente aos não residentes, porque enquanto os residentes só pagam sobre 50% da mais-valia, ou seja, se teve um lucro de 50 mil só vai pagar sobre 25, os não residentes pagarão sobre os 50 mil. Muito bem, vamos então resumir isto. Começando pelo princípio, o que é que são estas mais-valias imobiliárias? Já aqui dissemos resumidamente, mas no fundo é a diferença entre o valor que se vende e o valor que se comprou a casa. Apesar disto ter aqui algumas correções, mas basicamente a lógica é um valor entre nós compramos uma casa por 100, daqui a 3 anos ou 4 anos decidimos vendê-la por 150, geramos aqui uma mais-valia imobiliária que é tributada. Ao contrário das mais-valias das bitcoins, por exemplo, que já falamos aqui, esta é tributada para efeitos de IRS. E é importante dizer aqui outra coisa, é que são poucos os casos em que não há lugar a pagamento, não é? Exatamente. São muito poucos os casos. Como é que são taxadas estas mais-valias imobiliárias, Miguel? Elas são taxadas, já falamos aqui dos não residentes e dos residentes, vamos falar basicamente dos residentes. Os não residentes é fácil, aplica-se uma taxa sobre a mais-valia e estará aplicada à tributação, uma taxa de 28%. Sobre os residentes, basicamente é calculado sobre 50% das mais-valias. Vamos ver se há despesas ou não, isso já vemos mais à frente. E depois isto vai englobar ao IRS. Ou seja, é uma taxa consoante o IRS de cada um. Muito bem. E há isenções de pagamento de imposto sobre as mais-valias? Isenções puras só há uma, que é quem adquiriu a casa na sua totalidade antes de 1989, antes de 1 de janeiro de 1989. Portanto, se aqueles que adquirirem a casa antes de 1 de janeiro de 1989, seja de que forma for, não pagam absolutamente. É uma isenção automática e não pagam mais-valias. Depois há outras formas, nomeadamente de baixar, digamos assim, esse imposto. O valor, exatamente. Quais são as despesas que podemos associar à casa vendida? Nomeadamente, despesas de obras que foram obras e melhorias na casa que foram feitas nos últimos 12 anos. As despesas de IMT, ou seja, quando nós compramos a casa que estamos agora a vender, quando compramos temos despesas de escritura, despesas de IMT, imposto de selo, etc. Todas essas despesas contam para efeitos de redução depois da mais-valia. Isso significa que se compramos uma casa por 100 e vendemos por 150, há aqui 50 de mais-valia, mas se gastamos 10 em despesas já só vamos considerar 40 de mais-valia e sobre isso somos tributados sobre 50%. O truque aqui, Miguel, essencialmente é o de fazer o reinvestimento do valor associado à dita mais-valia. Ou seja, eu vendi uma casa ou um terreno, o que seja, e terei que pagar uma mais-valia, mas se eu comprar alguma coisa no espaço de um determinado tempo, como o Miguel já me vai dizer, nós podemos baixar, digamos assim, ou até amortizar por completo o valor da mais-valia, correto? Exatamente. Existe aqui a possibilidade do chamado reinvestimento das mais-valias. Já há aqui uma nota base que temos que ter. Primeiro, tanto a casa que foi vendida como a casa que foi comprada ou o terreno eventualmente foi comprado tem que se destinar exclusivamente à habitação própria permanente. Portanto, esta é a regra para se utilizar o reinvestimento das mais-valias ou utilizar esta prerrogativa dos benefícios fiscais
Porque se for uma segunda habitação já não é possível. Já não. Tanto na vendida como na comprada. Ou seja, se eu vendo uma casa que era segunda habitação, mas a seguir vou utilizar esse dinheiro para uma primeira habitação, já não é válido para isenção das mais-valias. Este reinvestimento deve ser feito no prazo de 3 anos ou 2 anos para trás. Ou seja, inclusivamente eu posso vender agora, mas já ter comprado uma nos 24 meses anteriores e utilizar este benefício fiscal decorrente do reinvestimento das mais-valias decorrentes aqui. É importante aqui também dizer, e também já para me alongar um bocadinho e adiantar, que o valor que tem que ser reinvestido, isto é uma situação que às vezes confundo, não é o valor da mais-valia, mas sim o valor da venda da casa. Ou seja, se nós aqui vendermos a casa por 150, nós temos que reinvestir os 150 e não os 50 só da mais-valia. Portanto, o valor a amortizar é sempre em função da totalidade. Exatamente. Se a gente vender a casa por 150 e só adquirir uma casa por 100, então é só sobre os 100. Reduz na proporcionalidade do valor investido. Muito bem. Aqui amortiza tudo aquilo que já falamos, a questão das obras, a questão relacionada com a manutenção da casa, com o reinvestimento, que tem de ser, então, depois o valor a apurar das mais-valias é sempre em função do total do valor reinvestido. Quando tenho, enfim, quanto na verdade é que eu tenho que reinvestir para não ter de pagar o imposto, Miguel? Nós temos que reinvestir no prazo, já falamos, no prazo de 3 meses, nós vamos ter que reinvestir 3 anos. De 36 meses, sim, peço desculpa, 3 anos, 36 meses, eu terei que reinvestir o valor da totalidade da venda da casa, ou seja, por quanto eu vendi a casa que gerou a mais-valia. Há aqui outra situação, isto tem que ser, todas estas situações só um detalhe, terão que ser declaradas num anexo à parte, no IRS, que é o anexo G. Muito bem. Portanto, há que ter isto em consideração quando se faz a participação, caso não venha aquela multinha para casa que não é nada, nada agradável. Exatamente. Posso reinvestir as mais-valias da venda de uma segunda habitação e não pagar imposto, Miguel? Não, como eu falei há pouco, só é válida esta prerrogativa da isenção das mais-valias no âmbito de um reinvestimento se a casa que for vendida e a casa cumulativamente, isto é importante dizer, a casa que for vendida e a casa que for comprada se destinarem exclusivamente à habitação própria permanente, onde os contribuintes têm que lá ter a morada fiscal. Muito bem. Como de outra. Então vamos a alguns casos práticos, pode ser? Sim, vendi uma segunda casa, por exemplo. Posso investir na compra de uma primeira casa e ficar isento do pagamento do imposto? Não, este é o primeiro caso para que falamos agora. Não, vendi uma segunda casa, portanto, como esta segunda casa não é habitação própria e permanente, não está isenta de mais-valias. Outra questão que se coloca aqui também tem a ver com a amortização do crédito. Portanto, posso amortizar o crédito da casa que vendi e ficar isento também do pagamento de mais-valias? Se a casa que for vendida fosse vendida até 31 de dezembro de 2020, é possível fazer isso. Ou seja, é considerado como reinvestimento a amortização do crédito dela própria. Ou seja, eu tinha uma casa que vendi por 150, tinha um crédito de 100, portanto eu peguei nos 100 e amortizei o crédito de 100. Isso contava como reinvestimento. A partir de 2021, todas as vendas a partir de 1 de janeiro de 2021 não é suficiente. Conta, mas tem que ser como adquirir uma nova casa para a habitação própria permanente. Outra questão importante também, falou no prazo dos 3 anos. Disse que eu próprio, numa situação destas, disse que ia reinvestir no prazo de 3 anos. Eu declarei isso no meu IRS, mas acabei por não o fazer. O que é que acontece? Acontece que daqui a 3 anos, ou seja, daqui a 36 meses, vamos ter, eu, neste caso, que declarei que ia reinvestir e depois não o fiz, tenho que apresentar uma nova declaração de IRS, onde vai dar um imposto a pagar e terei que proceder ao pagamento do imposto. Outra questão prática também, e que se calhar muitos dos nossos ouvintes revêem, é que não compraram a casa, basicamente construíram a casa. Se eu construí a casa e a vendi, qual é o valor da compra associado a este... Quando nós concluímos a casa, temos que fazer uma declaração às finanças da conclusão da casa e, portanto, aí temos que dar um valor. Há um valor por qual fica registado. É sobre esse valor que é considerado o valor de aquisição da casa para efeitos mais-valias. E se tratar de uma casa que eu herdei? Ou seja, vendi uma casa que herdei.
Nesse caso, Sim. qual é o valor da compra? É o valor ao qual foi declarado o imposto de selo quando houve herança. Ou seja, quando houve herança, teve que se pagar um determinado imposto de selo sobre os valores que foram herdados. Portanto, é sobre essa base que conta a mais-valia. No caso de uma casa, vendi uma casa que enfim, apenas parte da casa é minha. Certo? O que é comum às vezes acontecer, nomeadamente os 50-50. Há duas Exatamente. pessoas que compram a casa. Ou e, portanto, compram ou que até acabam por herdar. Não é? Exatamente, ou acabam por herdar, só é proporcional, ou seja, a mais-valia é proporcional ao valor que eu tenho sobre a casa. Se eu tiver, por exemplo, um meio ou 50% da casa, eu só vou declarar 50% da mais-valia. Se vendi por 150, volto a ir ao exemplo inicial, tenho que declarar 75, e se o valor da aquisição foi 100, eu tenho que declarar que o valor da aquisição foi 50. E, portanto, é só sobre a parte proporcional que eu tenho sobre a casa. Muito bem. Portanto, esclarecida que está essa dúvida, percebemos que temos que fazer isto tudo através dos anexos, diferentes anexos. Q, exatamente, o anexo Q. Basicamente, o anexo das mais-valias é o anexo Q. Que temos que apresentar então juntamente com o IRS. Há uma outra questão que me vem à memória neste momento, Miguel, também que tem a ver com situações de divórcio. Divorciei-me, vendi a minha parte da casa, nomeadamente ao meu ex-cônjuge, não é? E tenho que declarar às finanças? É a primeira pergunta? Tem que declarar exatamente às finanças como se fizesse uma venda a um terceiro. Portanto, Ou seja, para efeitos de mais-valias? Para efeito de mais-valia, Continua tudo como igual. se fizesse uma venda a um terceiro. Portanto, é tudo igual aqui. Vai, evidentemente, que é, por exemplo, se o cônjuge supostamente tem 50% da casa, vai ter de declarar aquilo que falamos há bocadinho, que é só sobre a proporção que tem sobre a casa, sobre os 50%. E outro caso concreto, vendi uma casa que aluguei durante 3 meses. Posso identificá-la como uma primeira habitação? Não. Isso é uma das razões porque se perde a classificação de primeira habitação. Basta registrar um contrato de arrendamento, seja por um mês, seja por 2, seja por 3 meses, que essa casa automaticamente deixa de ser considerada para efeitos tributários como primeira habitação. E, portanto, aqui perde logo o direito à isenção, o direito ao reinvestimento, etc, etc. Muito bem, para terminar, vendi a casa abaixo do valor pelo qual a comprei. Vamos imaginar que comprei por 150 e vendi por 120. Tem que declarar às finanças também? Tem que declarar sempre essa situação às finanças. Portanto, isto é uma obrigação declarativa, não vai ter que pagar imposto, é exatamente porque se vendeu pelo mesmo valor, não tem que pagar imposto, mas é obrigatório a declaração no anexo Q da venda da casa. Muito bem, ficamos então com estas dicas muito úteis. Isto acaba por ser transversal à grande maioria das famílias, que têm, obviamente, habitação própria. Dúvidas para esclarecer, habitualmente aqui nas finanças, no Minuto. Miguel, obrigado pela participação esta semana, um bocadinho mais cedo que a nossa hora habitual. Voltamos seguramente para a semana com mais temas. Exatamente. Lembrando que hoje é o último dia, já agora só para terminarmos. É o último dia de pagamento do IMI. Exatamente, falamos nisso. Pensamos disso. Falamos disso há dias, não podemos esquecer que hoje é o Exatamente. último dia de pagamento do IMI. Portanto, Exatamente. malta, não se esqueçam de atualizar as vossas contas. Miguel, muito obrigado então. Nada, obrigado, Rui. Uma Até boa para a semana e até para a semana. Obrigado, igualmente. Finanças no Minuto, uma oferta Census, uma empresa Neiva Gesto Group, aqui ao vosso lado também para vos ajudar caso surjam uma qualquer dúvida relacionada com este ou outros temas relacionados com as finanças da vossa casa, da vossa família ou naturalmente da vossa empresa. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Gesto Group. Estamos a 14 minutos do sinal das 10 da manhã. Temos Jornal de Desporto para atualizar já a seguir com o Fernando Serrão. Não saiam daí. A melhor música. Alto Minho FM.